Se você já perdeu tempo com passeio, experiências ruins, tours ruins, esse vídeo é para você. Eu cansei de escolher e selecionar experiências que eram muito boas, mas quando cheguei para fazer, ou o guia estava mal-humorado, ou o guia não apareceu, ou pior, né, o guia grosso, você faz um passeio medíocre e te cobra caro ainda para fazer isso. Então existem muitos riscos na viagem que isso pode acontecer. Mas nesse vídeo aqui eu vou compartilhar duas ferramentas e algumas dicas, algumas recomendações para você tentar minimizar e para poder escolher o melhor passeio possível de acordo com a sua expectativa e o destino que você está visitando. Mas uma coisa é fato, todo mundo está sujeito a pegar um passeio ruim, uma experiência ruim. Então o que a gente vai fazer aqui, as dicas que eu vou te passar, é para você minimizar ao máximo a não correr esse risco de pegar uma experiência ruim. Por isso, aqui são etapas que eu vou te ajudar a você escolher, as ferramentas que eu vou indicar para você selecionar e escolher o seu passeio, que vai te ajudar a minimizar, a você conseguir avaliar se aquele passeio é bom ou ruim para o destino que você está visitando. Para quem não me conhece, sou Valdez Oliveira, sou fundador do blog Viagens pelo Mundo e tenho a agência de viagem W Mundo, que é focada em viagens personalizadas. Então isso vai casar muito com a viagem, porque conforme a gente vai viajando, conhecendo o mundo, a gente vai entendendo quais são os problemas que os nossos viajantes, os turistas que a gente vai enfrentando. Então a gente traz isso para nossa agência para tentar minimizar aí ao máximo para que ele tenha uma melhor experiência. Se você quiser saber um pouco mais sobre a agência, o link está na descrição e tem um QR Code aqui do lado para você saber um pouco mais de como a gente trabalha. Pensa nesse cenário, você vai para um destino que você não conhece, é a sua primeira viagem, é o primeiro contato que você vai ter com esse país, por isso você vai ter que fazer alguns passeios, alguns tours, pode ser um free walk tour, pode ser um tour guiado, um tour privativo, para você entender, ter um pouco de introdução da cidade, né, como entender como que funciona a dinâmica da cidade. E aí você com certeza vai pegar um passeio, um tour para você caminhar pela cidade, pegar um ônibus, pegar um carro privativo para você fazer esse tour. Só que aí você não sabe aonde contratar, porque tem vários, se você pesquisar aí no Google, tem vários tipos de tour, vários tipos de experiências. Então como você consegue selecionar a experiência se você quer fazer isso por conta? Existem algumas formas para você fazer e eu vou indicar alguma delas aqui. Eu vou focar principalmente em duas ferramentas que eu vou mencionar nesse vídeo. Então toda vez que eu mostrar a tela para vocês aqui, eu tô falando delas, então é importante você usar sempre as duas, porque as mesmas experiências, às vezes as mesmas empresas que trabalham, elas estão nas duas ferramentas. Então é sempre bom você olhar e comparar, porque às vezes uma está mais barata em uma ferramenta, outra está um pouco mais cara em outra. Então é importante você usar as duas para ter uma base comparativa e também, claro, se você tiver tempo para pesquisar com isso. A primeira é a Civitats e a segunda é a Get Your Guide. Ambas são plataformas da Europa, elas foram feitas lá, elas foram criadas lá na Europa. A Get Your Guide é alemã e a Civitats é espanhola, então são duas plataformas de países diferentes, mas elas têm a mesma proposta. A Civitats, por um acaso, ela nasceu de blogueiros de viagem, aí eles viram as dificuldades de contratar passeios e aí criaram e virou hoje a Civitats, que é hoje gigantesca, então tem vários países. A Get Your Guide, ela começou lá na Alemanha, começaram a atuar forte na Europa e aos poucos foram expandindo e hoje está no mundo inteiro. Qualquer país que você for aí, principalmente, claro, os mais procurados para turismo, vai ter as duas plataformas para você pesquisar passeios e tours. Então, além dos tours, tem os transfers também, que é muito importante. Às vezes você não tem uma confiança de pegar um transfer diretamente no aeroporto. As plataformas, elas oferecem confiáveis, então você pode contratar o transfer diretamente na plataforma. Também tem os tours, tem os passeios de um dia, passeio de 2, 3 dias, enfim. Tem todas as experiências que vocês possam imaginar, você vai encontrar nessas duas plataformas e é onde eu vou focar. Há também uma outra plataforma que ela é focada em Free Walk Tours. Para quem não conhece Free Walk Tours, já tem outro vídeo aqui que eu já fiz sobre ele, que é você fazer esses tours guiados com guias. Então eles cobram uma pequena gorjeta no final para você dar aquele valor que você acha que valeu a experiência. Para quem gosta desse tipo de passeio, é interessante você usar ele, porque aí você consegue selecionar e agendar para ir no ponto de encontro. Aí vai ter lá um guia, ou pode ser um guia turístico, ou pode ser só um cara que gosta de história, que se transformou em um guia básico só para explicar a cidade.
e aí é um passeio gratuito. Aí no final do passeio ele pede uma contribuição só para manter o passeio ativo, a manutenção do passeio. Então vale a pena você também considerar também. Ela tá principalmente nas principais capitais e as cidades mais históricas famosas, que é o Guru Walk. Então eu vou focar nessas duas principais, que é o Get Your Guide e a Civitatis, e uma terceira opção é o Guru Walk. Vamos focar aqui primeiro na Civitatis. Eu já deixei aqui uns resumos aqui para você já me acompanhar. Eu parei aqui na cidade de Antíqua, que foi uma cidade que a gente visitou no final do ano passado, ou ano retrasado agora, não sei, me perdi no tempo, e ela é uma capital histórica da Guatemala. Então tem vídeo dela aqui também, vou colocar aqui na playlist se você tiver curioso para saber como que é visitar a Guatemala. É um dos destinos incomuns que eu sempre indico para as pessoas que têm interesse em conhecer, fugir do turismo tradicional. Então aqui foi onde eu tive dificuldade, de fato, de encontrar os passeios que gerassem confiança, porque eu não conhecia ninguém que tinha ido para lá. Então eu entrei, a primeira coisa que eu fiz, entrei no site da Civitatis e procurei aqui Antigua Guatemala, na página principal. E aqui tem várias opções que você pode visualizar aqui. Então tem vários aqui que você pode fazer. E uma das partes mais interessantes, como eu já falei aqui da parte que ela é focada em espanhol e é criado por blogueiros, eles tinham uma dificuldade muito importante das pessoas que tinham uma dificuldade de falar a língua local, por exemplo, selecionar guias que atendessem ao mesmo nível de linguístico ou falasse mais próximo. Então, no caso da gente brasileiros, a gente tem uma dificuldade, por exemplo, no inglês, no espanhol. Então, aqui você pode selecionar apenas atividades em português. Então, nesse caso, se você selecionar, aqui ele mostra para você, não apareceu nenhum. Nesse caso, por causa que é uma área muito específica. Então, se for, por exemplo, Barcelona, Lisboa, Paris, algumas cidades dos Estados Unidos, Buenos Aires, enfim, várias cidades maiores assim, sempre vão ter atividades em português. Nesse caso aqui não tem, então você pode desabilitar aqui o filtro para ver as outras opções. Então aqui tem a vantagem, né, do site ser em português. Antigamente o Get Your Guide não era em português, mas ele já começou a ser traduzido, então já não é mais uma vantagem para ele, tem a mesma coisa. E aí tem também a avaliação dos outros viajantes, que são muito importantes. Aqui, por exemplo, eles mostram, aqui é uma excursão ao mercado, então tem 56 opiniões, 580 viajantes que já clicaram nesse link e reservaram para fazer o passeio. E aqui ele mostra para você o preço, você pode ver que está em reais, e você pode parcelar ainda em reais se você quiser. A Get Your Guide não deixa fazer isso, mas claro, tem o acréscimo do IOF, e se for parcelado tem o acréscimo de juros ainda, mas dependendo do passeio, dependendo da sua programação, vale a pena você colocar para parcelar ou não, do que ter que pagar à vista lá no destino. E aqui você consegue ter uma referência muito maior. Então quando você clica, por exemplo, esse aqui no vulcão Acatenango, que é um vulcão que ele está ativo, e aí você dorme lá, é bem legal quem gosta desse tipo de experiência. Aqui ele mostra o que está incluído, o que não está, aqui quando você pode reservar, as perguntas frequentes, e aqui as opiniões que as pessoas deixam, e aí você pode analisar um pouco melhor. Ele já é traduzido automaticamente para a língua do seu navegador, e aí você consegue ver e ter uma opinião melhor. Aí aqui também você pode, por exemplo, aqui tem um free tour, que ele é gratuito. Aqui já tem o free tour gratuito, que é aquele que eu te falei do você pode fazer. Aqui você pode selecionar a disponibilidade e aí escolher o horário que você deseja fazer. Reserva grátis, porém você tem que colocar o seu cartão de crédito, porque se você não comparecer, como é gratuita, o que acontecia? As pessoas reservavam e aí se tivesse outra coisa para fazer, não comparecia. Então o guia ia lá e às vezes ele estava esperando 15 pessoas e apareceram 5, 3, por exemplo. Então você tem que cadastrar o seu cartão, que caso você não apareça, eles vão cobrar uma taxa de 5 euros do seu cartão. Então é um método, mas você pode cancelar até 1 hora antes. Então é um método de eles ter esse controle e avisar para o guia, ó, vai realmente 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, e aí eles conseguem se organizar um pouco melhor. Então aqui é uma ideia muito legal assim, porque assim, você sabe o nome da empresa, no caso do guia aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele, que eles já deixaram escondidos aqui, ó. Aqui, aí ele, com que operador farei o tour? Aí ele, esse José Luiz Hernandes, se eu não me engano, até foi com esse cara que eu fiz
o Fritura e Antigua, mas não tenho certeza. Eu vou pegar aqui um outro aqui, ó, por exemplo, o Transfer, que é muito procurado também, porque você chega na capital da Guatemala e aí você tem que pegar um transfer lá para Antigua. Se você chegar lá querer negociar diretamente, você pode tomar um golpe, ou pode cobrar mais caro, ou eles podem falar que, eu te cobro $50 para ir, aí depois você descobre que poderia ser por $10, como aconteceu com um conhecido que a gente fez amizade lá. A gente pagou $20, eu e minha esposa, e ele pagou 50 para ir para fazer o mesmo trecho. Então tem esses riscos também. Então, para evitar isso, você contrata o transfer diretamente na plataforma, todas as informações já vai direto pro seu e-mail, já vai estar pago, você não precisa se preocupar com isso. Então é um conforto maior, e aí também você não fica na mão de nenhuma agência, nenhum receptivo para tentar te cobrar um pouco mais caro, tentar enfiar outros passeios, enfim. Para quem gosta de fazer as coisas por conta, é perfeito. E aqui também tem um outro ponto muito importante, que é a segurança. Os operadores, eles só recebem após você confirmar que fez o passeio. Então você vai avaliar o passeio, então a Civitatis, não, beleza, tá certo, então você vai receber. Então tem essa garantia, que é um intermediário que vai fazer toda essa comunicação entre você e a agência que vai atender você. Então, se você qualquer problema, a plataforma vai te ajudar nisso. Você está esperando um determinado horário, o cara não aparece para você. Você vai lá, adiciona um suporte da Civitatis, eles vão resolver, vão entrar em contato, ou dependendo, chamam outra empresa para te atender, para tentar minimizar os impactos aí, que problemas podem acontecer. Então aqui tem muitas coisas mais interessantes, por exemplo, tem Reclame Aqui, por exemplo, e no caso para América Latina, para mim é muito melhor do que a Get Your Guide. Civitatis no Brasil, inclusive, também está crescendo muito, a América do Sul. Então, se você for fazer para algum passeio na América do Sul, no Brasil, vá direto na Civitatis para você verificar os preços de acordo com a melhor necessidade. E uma dica rápida aqui, que é o que? Você selecionar os filtros de guia em português quando você for fazer nessas regiões, porque aí, se você tiver dúvida na língua, se você tiver dúvida se vai realmente entender o que o guia vai falar, o passeio, não sei o que, faz o filtro primeiro em português para ver se você encontra parecido, e aí você já fecha e reserva. E é muito bom porque você consegue se planejar muito antes da sua viagem. Eu, por exemplo, gosto de estar pelo menos planejado com 6 meses de antecedência, dependendo 4 meses, dependendo do destino até mais, com os passeios já reservados, tudo certinho, para ter o máximo de controle possível da viagem. Qualquer coisa que acontecer nesse período eu já consigo fazer alteração rápida, não deixo para tudo para a última hora. Agora vamos para Get Your Guide, que é um painelzinho aqui muito mais bonitinho também. Então aqui tem as vantagens que eu já mencionei, algumas em relação a Civitatis, e também tem as desvantagens que eu já mencionei também. Aqui a parte mais legal é que para mim, o painel dela de visualização é muito mais intuitivo. Por exemplo, você consegue ver as estrelinhas aqui, o número 898 aqui, 638, isso já significa que tem uma avaliação maior, um nível de estrelinha, acho que é mais fácil de você visualizar, e quando o passeio é novo, eles mostram aqui como novidade, você consegue visualizar. Então ela tem uma cobertura global assim, com muito mais fornecedores, muito mais opções e muito mais clientes usando em relação a Civitatis, porque ela é muito mais antiga, então a galera está mais acostumada a usar ela. Então tem realmente desvantagens, como eu mencionei, os passeios são mais caros, no caso das duas, né? Quando a gente fala de contratação local, quando a gente chega lá ou contrata antes, vai pagar mais caro. A Civitatis, se você pagar em reais, vai pagar um pouco mais caro por causa da conversão. Então, se for parcelado, um pouco mais caro ainda. Então, tem poucas opções aqui no caso da Get Your Guide para América do Sul. Ainda está crescendo, ainda tem bastante opção ainda, mas não quanto de quantidade e variedade como a Civitatis tem. Então, o público deles é todo focado no preço europeu. Então, aqui tem, por exemplo, tá em euro. Então, todo o preço dele é baseado no público europeu e no público estadunidense, que é baseado em dólar e euro. Porém, o que eu estava consultando aqui, que antes eles não tinham essa opção, e aí, claro, por causa da Civitatis, eles adotaram essa opção, que é você selecionar a moeda que é o real. Antigamente eles não tinham essa opção. Então eles implantaram recentemente aí o preço em reais, que tem que fazer a conversão para o dólar para poder
fazer o pagamento pro fornecedor. Então, nas plataformas sempre vai ser um pouco mais caro do que você contratar diretamente no local que você estiver viajando. E aqui você vai ter um parâmetro das duas ferramentas e aí você vai ter uma base comparativa. O que eu faço quando eu estou viajando? Eu vou te mostrar um pouco na prática como a gente trabalha aqui quando a gente está organizando nossa viagem. Eu vou escolher um outro destino do zero aqui para mostrar para vocês, para que você possa entender como que a gente trabalha. Vou colocar aqui Santiago do Chile para a gente começar a nossa pesquisa. Vamos supor que eu quero conhecer uma vinícola, a Conte-o-Toro, que é uma da que está nas nossas listas de viagens personalizadas dentro do turismo da W Mundo. E aqui eu vou escolher, vou procurar aqui. Se eu não tiver fácil, eu posso usar aqui as características, a categoria para usar um filtro mais rápido. Mas aqui tem uma excursão aqui, a vinícola Conte-o-Toro, que aí ela te busca no hotel, leva até lá para você conhecer a Conte-o-Toro, faz um tour guiado, experimenta alguns vinhos deles lá, que aqui vai ter a descrição do que você vai fazer. Aqui, ó, degustação de 4 a 7 vinhos de acordo com a modalidade que você escolher. E aqui tem 2 tipos de experiências para você fazer. Aqui tá o valor de R$576. Então o que eu faço? Aqui tá R$576. Então eu vou depois na Get Your Guide. Eu não vou colocar a data só para facilitar e agilizar aqui o processo. Então vou procurar aqui a Conte-o-Toro, que a visita tá 421. Então aqui, vamos ver aqui, comparativo 576. Então aqui tá valendo mais a pena eu pegar e reservar com eles a opção aqui do que eu fechar com a Civitatis. Então, o que eu faço depois? Eu vou até o final na parte do pagamento para saber quanto que eu vou pagar de OF, quanto que eu vou pagar na conversão, para saber realmente o valor que vai cair no meu cartão de crédito, para eu fazer a base comparativa. Porque muitas vezes, o que essas plataformas elas fazem? Elas colocam os valores um pouco mais abaixo do que a outra, depois você faz o cadastro, que você seleciona tal, que você já está na parte do pagamento, o valor muda e aí tá mais caro no final do que a outra plataforma, mas aí você já está no final do seu processo de compra e você acaba comprando lá mesmo, porque você não quer repetir, mas eu acabo fazendo todo esse processo para saber exatamente quanto que eu vou pagar em cada atividade. Então isso é uma forma que eu uso para tentar economizar e selecionar e ter a garantia, o melhor passeio, mais avaliado, que tem a menor chance de passar algum perrengue, alguma coisa. Mas mesmo assim, esse caso aqui, eu selecionei a Conte-o-Toro porque lá em 2018, se eu não me engano, quando eu fui para Santiago, eu fiz esse tour aqui. Não foi exatamente com essa empresa aqui, Ruta Chile, mas foi uma outra empresa que eu fiz a visita na Conte-o-Toro contratando pela Get Your Guide. E nisso eles falaram, ó, 9 horas da manhã a gente vai passar no seu hotel. Aí deu 9, 9h15, 9h30, eu olhei o relógio, olhei alguma mensagem, porque no aplicativo da Get Your Guide tem lá um chatzinho com o operador. E eu mandei, ó, vocês estão chegando? Ninguém me respondeu. Aí 9h40, 9h50, deu 10 horas. Vou ter que entrar em contato com o suporte da Get Your Guide. Entrei em contato com o suporte, deu uns 20 minutos, eles me retornaram. E aí deu, sei lá, uns 5 minutos, a empresa entrou em contato, ó, a gente tá passando aí. Então, deu sei lá, no fim assim, umas 11 da manhã, 2 horas depois, eles passaram, pegaram a gente dentro de um carro e pegaram a estrada. Na metade do caminho, a gente parou e entrou no ônibus, que o ônibus estava parado na estrada, pra gente ir pra Conte-o-Toro. Enfim, perdemos 2 horas aí. A experiência dos outros clientes que estavam no ônibus provavelmente foi comprometida, porque teve que parar para esperar a gente. Então ficou com aquela sensação, sabe quando você faz um tour, que é um ônibus que vai te pegando nas hospedagens, e aí sempre tem um atrasadinho. Então teve essa questão aí, quando a gente entrou, meio olhando, as pessoas olhando pra gente cara feia, achando que a gente se atrasou, mas na verdade a empresa esqueceu da gente. E aí nesse caso a gente fez uma reclamação com eles, e esse valor ela acabou deixando como crédito pra gente, a Get Your Guide, e a gente usou em um outro passeio. Então, quando você tiver nesse tipo de situação, esse tipo de reclamação, esse tipo de problema, reclame, porque é sempre bom você passar também o feedback para eles, para que eles possam selecionar as melhores empresas para poder fazer esses passeios. Se aquela determinada empresa tem muita reclamação, eles tiram do plataforma e colocam outra. Então, assim, tem um controle. Então eles não vão colocar qualquer empresa. Se você abrir, por exemplo, hoje uma empresa de turismo e querer se cadastrar, eles não vão deixar você entrar, porque eles vão pedir uma série de documentos, uma série de referências, uma série de informações para conseguir acompanhar, analisar e depois subir
o seu passeio na plataforma para que você possa comprar. Então tem um controle a mais. Então não que isso vai te tirar todos os problemas de não, agora que eu vou contratar pela Civitatis ou pela GetYourGuide, não tenho mais nenhum problema, não vou ter dor de cabeça. Não é assim, tá? Eu trabalho com experiências personalizadas e a gente tenta selecionar o máximo possível de acordo com o perfil do cliente e às vezes dá errado. Não porque a gente não olhou direito ou porque o cliente falou errado, não, é porque às vezes tem falha de comunicação. A gente está lidando com pessoas, então as pessoas às vezes falam assim, vou passar 9 horas da manhã. Então a pessoa não é tão profissional às vezes, ou tão acaba esquecendo, ou não tem um controle muito bom na agência dele. Então tem esses ruídos, depende do destino. Então isso é só apenas para minimizar os riscos que você pagar caro numa experiência e não receber aquilo que você espera que seja no mínimo de acordo com o valor que você pagou. Então aqui as duas plataformas são apenas formas de você selecionar e não também perder tempo quando você chegar lá no destino, ter que ir atrás de agência, ter que negociar preço, ter não sei o que. Tem gente que ama fazer isso, tá tudo certo. Agora eu não gosto de chegar lá, por exemplo, às vezes eu tenho 7 dias na cidade, eu não quero ficar 3, 4 horas passando de agência em agência, negociando com gente para encontrar o melhor passeio. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de selecionar previamente, para quando chegar lá, eu só fazer os passeios, poder gravar meus vídeos, fazer minhas coisas e mostrar para vocês o que funciona e o que não funcionou. Então por isso, essas duas ferramentas são essenciais para que você possa usar na sua próxima viagem. Então os links delas vão estar na descrição para você ver, para você usar. Muita delas aparece quando você tem determinados momentos, fazem promoção de determinado destino, então vale a pena você até pesquisar aqui no Brasil para você fazer algum tipo de passeio que você possa considerar. Tem Gramado, tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem Curitiba, tem algumas cidades do Nordeste como Salvador, como João Pessoa, como Fortaleza também tem Lençóis Maranhenses também. Como eu falei dos passeios aqui no Brasil, muitas empresas é melhor você contratar direto. Algumas das empresas estão dentro da plataforma da Civitatis como GetYourGuide, porque o foco delas também é o público de outras nacionalidades. A gente que está aqui no Brasil, quer fazer passeio no Brasil, às vezes vale a pena você contratar uma agência específica da região. Por exemplo, os Lençóis Maranhenses, quando a gente foi agora, a gente contratou a Enjoy Maranhão, que inclusive você tem lá, você pode falar que foi indicado pelo Valdez do Viagens pelo Mundo, se você tiver indo para os Lençóis Maranhenses. Então eles também estão nas plataformas, essas plataformas de passeios, mas às vezes é muito melhor você contratar diretamente por eles, porque aí você corta o intermediário, porque a Enjoy, no caso delas, eles são focados em viagens personalizadas lá nos Lençóis. Então ele monta o roteiro de acordo com o que você precisa. Por exemplo, quando você vai para a região do Nordeste, a Look Receptiva é a gigantesca lá da região. Então tem várias cidades que eles fazem lá, tanto compartilhado como privado. Então às vezes eles estão aqui também, mas às vezes é melhor entrar em contato diretamente com eles, porque aí você vai conseguir um preço melhor. Tem muitas empresas também que você pode fazer. Se você tiver alguma dúvida, tem uma empresa para tal destino, tal, que eu posso indicar, me chama no Instagram, coloque nos comentários, que aí que eu posso selecionar para você e mostrar, essa daqui é bacana, ou essa daqui eu não tenho, consigo te ajudar e te passar uma orientação. Eu falo, isso aqui é melhor você fechar na plataforma mesmo. Enfim, aqui é mais para você saber como você pode pesquisar e selecionar a melhor experiência para sua viagem, e aí você consegue fazer essa pesquisa bem básica e ir avançando até você montar o seu planejamento completo da sua viagem. E se ficou alguma dúvida, se você achou que faltou alguma coisa, coloque nos comentários. Se você precisar de alguma ajuda para selecionar um passeio, pode me mandar mensagem no Instagram, que aí eu tento responder em algum momento para tentar te ajudar o máximo possível para você escolher a melhor experiência para sua viagem. Porque experiências, passeios, tours são partes essenciais da viagem. Sem isso, a nossa viagem fica desequilibrada. Então a gente sente que falta alguma coisa ali. Então se você ficou com alguma dúvida, só colocar nos comentários. E até a próxima viagem.